Bom dia, turminha, boa tarde, nessa hora que você está acessando a nossa aula. Mas seja bem-vindo a mais uma semana de estudos, semana em que nós faremos algumas atividades das nossas disciplinas. E eu estou aqui para explicar um pouquinho do que nós precisamos fazer, tá bom? Então contem comigo, tendo dúvidas, entrem em contato no WhatsApp, tá bom? E vamos lá? Nós vamos continuar as atividades da página 41. Nós paramos na página 40 semana passada, então nós vamos dar continuidade às atividades. Iniciaremos então aí no exercício 7, faremos o 8 e o 9 dessa página. Nessa página nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstrofo. O que será que é o apóstrofo? O sinalzinho que é usado para indicar uma supressão de letras, de sons, como por exemplo quando a gente diz mãe d'água, d'água, né? Entre o D e o A de água existe o apóstrofo, que é como se fosse uma vírgulazinha, só que usada lá em cima e não na linha, como de costume do caderno. Quando nós falamos, por exemplo, vozes da África, né? Ao invés de falar vozes da África, nós falamos vozes da África, né? E aí, para dar esse som, nós precisamos usar esse sinal que nós chamamos de apóstrofo, tá? Então, aí no exercício 7, vocês têm aí como exemplo, deixa eu ver se eu consigo aumentar a luz para melhorar. Voltando aí. Vocês têm aí, ó, no texto, aparece a expressão pingo d'água. O sinal, que é aquela vírgulazinha lá em cima que eu disse, o apóstrofo D serve para indicar a supressão de uma letra. Então, observe, pingo d'água é igual pingo de água, tá? E aí tem aí a opçãozinha no Clips, ó. Apóstrofo é o sinal gráfico em forma de vírgula para indicar supressão de letra. Então, as palavras abaixo também possuem apóstrofo. Pesquise seus significados e registre. Então, a primeira atividade é a pesquisa dessas palavrinhas aí de baixo, que vocês vão pesquisar o que significa, por exemplo, pé d'água, pau d'arco, galinha d'Angola, mãe d'água, queda d'água. Todas essas palavrinhas, vocês vão pesquisar o sentido, o significado e escrever aí na frente, na linhazinha do exercício, ok? Esse é o 7. O 8. Pesquise no dicionário ou na internet expressões ligadas por registre-as, acrescentando os significados. Então, a mesma coisa, eu vou pesquisar novas palavras que são escritas com apóstrofo, não podem ser palavras que já foram usadas no exercício 7, pesquise aí novas palavras e no quadrinho do lado da direita você vai colocar o que significa essa palavra que você pesquisou. Então, aí nós temos espaço para 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas, ok? E na número 9, forme palavras compostas usando apóstrofo. Primeiro, o que é uma palavra composta? Palavra composta é uma palavra que ela é composta por duas palavras, tá? Então, por exemplo, queda mais água, usando o apóstrofo vai ficar queda d'água. Então, escreva lá na frente. Gota vai ficar gota d'água. Caixa, caixa d'água. Copo, copo d'água. Barriga, barriga d'água. Ok? Página 42. Observe as frases a seguir. O tempo retribui o mal que a gente faz. Ele é muito mal com seus animais. Percebam que nós usamos duas vezes a palavra mal, porém, uma vez escrita com a letra L no final e outra com a letra U no final. E percebam qual é a diferença entre o mal com L e o mal com U. A dica é mal com U é o contrário de bem. Mal com L é o contrário. Mal com U, o contrário de bom. Mal com L, o contrário de bem. Então, para que vocês gravem, qual você vai escrever com L, por exemplo, o mal que a gente faz. Se eu fosse substituir o tempo retribui o bom que a gente faz, daria certo? Não. E se eu falasse o tempo retribui o bem? Então, o contrário de bem é mal com L.
Mesma coisa embaixo. Ele é muito bom com seus animais. Ok, mas assim colocar, ele é muito bem com os animais. Não daria certo, né? Então, o bom, que é contrário de mal, com o está correta. É isso que vocês farão no exercício 10, com todas as frases de A a D. Completar as frases com mal com U ou mal com L. Observando a regrinha, tá? O contrário de bom e o contrário de bem. Leiam devastadas a flora e a fauna. As palavras flora e fauna representam conjunto, coleção. Flora é o mesmo que conjunto de vegetais de uma região. E fauna é o mesmo que o conjunto de animais de uma região. Aí, gente, são coletivos. Essas duas palavrinhas em destaque são coletivos, palavras coletivas, porque é o conjunto de alguma coisa. Um é o conjunto de vegetais e o outro é o conjunto de animais. Então, letra A. Ligue as palavras a seus coletivos. Se precisar, consulte o dicionário ou o Google, né, a internet. Então, constelações é o conjunto do quê? De colmeia, de multidão, de músicos, de álbum ou de estrelas. Então, você vai ligar cada palavra ao seu coletivo. Coletivo de fotografias, coletivo de banda, coletivo de pessoas e coletivo de abelhas. Tenho muitas pessoas juntas, o que eu tenho? Será que é estrelas? Não, né, gente? O que pode ser? Então, olhe aí direitinho o significado de cada uma e ligue corretamente. B. Escolha um desses coletivos e escreva uma frase. Então, eu vou escolher ou constelações, ou fotografias, ou banda, ou pessoas ou abelhas, utilizando o coletivo deles, que é ou colmeia, ou multidão, ou músicos, ou álbum, ou estrelas, para formar uma frase na letra B. Construam uma frase bem caprichadamente, tá bom? Vocês veem que tem 3 linhas, aí então não é para escrever assim, a banda é legal, não. Os músicos são legais, não. Então, construam uma frase bem elaboradinha, ok? Página 43. 12. Vamos observar, então, o coletivo das palavras que nós temos aí, tá? Então, vocês vão observar o coletivo dessas palavrinhas para realizar as atividades. Leia os enunciados e depois reescreva-os, substituindo o coletivo por uma palavra correspondente. Oriente-se pelo exemplo. Então, nós temos aí os exemplos. A caravana está percebida nessa tarde. Então, o coletivo, né? Caravana é coletivo do quê? De viajantes. Então, eu substituí a caravana por viajantes. Os viajantes serão recebidos nessa tarde. A banda se apresentará nesta festa local. Banda é o coletivo do quê? Então, você substitui a palavrinha banda pelo que representa o coletivo. E assim com todos os outros exemplos. O time é o coletivo de quê? Flora e fauna nós vimos também lá na página anterior. O elenco é o coletivo do quê? E de quê? Lá embaixo, muitos animais vivem em grupos. Escreva o nome apropriado para cada grupo, o coletivo. Então, o coletivo de abelhas, escreva aí do ladinho. E o coletivo de pássaros, escreva aí do ladinho. Se não sabe, pode pesquisar no dicionário e na internet, tá? Próxima, página 44. No quadro abaixo, são apresentadas algumas palavras antônimas àquelas da canção Planeta Azul. Procure no caça-palavra as palavras do texto relacionadas ao seu antônimo. E o que é antônimo? Nós vimos isso já algumas vezes. São palavras que têm significados opostos, contrários. Então, por exemplo, o contrário de bom é mal. Então, eu vou procurar sempre o contrário da palavra que está me pedindo, ok? Então, relacionar aí quais são os que estão aí pedindo no quadro e vão escrever, aliás, vão envolver, circular aí no caça-palavras. E aí eu peço sempre para que vocês façam de forma, cada palavrinha com uma cor diferente, tá? Para que fique bem destacado e que a gente consiga visualizar de forma
mais fácil, ok? No penúltimo verso da canção temos deixar em paz a Amazônia. Pesquise e registre o porquê dessa ideia. Então, vai aí uma nova pesquisinha. Por que que na canção lá tem essa observação, deixar em paz a Amazônia? O que quiseram dizer na canção, na letra dessa canção, com essa frase? Essa é a pesquisa que vocês farão. Qual é a ideia que quiseram passar quando colocaram na letra da música uma frase como essa? Como se pudesse dizer, né? Deixem em paz a Amazônia. Certo, turma? E aí, eu deixei lá na postagem para vocês exercícios para que vocês façam no caderno. Não está aí na apostila, são só exercícios para vocês fazerem a mais, para gravarem na cabecinha a questão do uso do mal com U, do uso do mal com L. A questão número 1 é sobre o mal com U e o mal com L, tem da A até a F. Na 2, eu deixei uma atividade numa tabelinha para vocês classificarem as palavras de acordo com a sílaba tônica. Lembrem lá a classificação, se ela é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Esqueci. Eu preciso sempre lembrar que as palavras elas são classificadas de acordo com a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é mais forte na pronúncia. Quando eu falo aquela palavra, sai com mais força. Sílaba é a sílaba tônica. E aí eu consigo classificá-la. Se a última sílaba é a mais forte, ela é oxítona. Se a penúltima sílaba é a mais forte, ela é paroxítona. E se a antepenúltima sílaba é a mais forte, ela então vai ser proparoxítona, ok? E na número 3, eu deixei lá para vocês uma produçãozinha de texto. Então, chegou a hora de você contar uma história. Você vai escolher os personagens, o cenário, o tempo e todos os detalhes para que a sua história seja muito criativa. Não esqueça que toda a história precisa ter título, começo, meio e fim. E fique atento ao uso correto dos sinais de pontuação. Ok, gente? Letra maiúscula, parágrafo, né? Use vírgula, ponto final ao terminar uma frase. Se é pergunta, tenha o ponto de interrogação. Se é uma exclamação, tenha o ponto de exclamação. Se vai haver fala de um personagem, tenha o travessão. Então, fiquem atentos aí ao uso correto de pontuação. Se você conseguir e puder, assistam os vídeos que eu deixei de estudo complementar. Tem vídeo sobre o uso correto do mal com L e mal com U. Tem vídeo falando sobre os substantivos coletivos. Tem vídeo falando sobre o sinônimo e o antônimo das palavras. Tá bom? Nos vemos na próxima. Até mais. Qualquer dúvida, pode me chamar. Olá, turminha! Nossa aula de matemática começando, aula da semana, tudo bem? Continuamos falando então sobre frações e vamos então a partir essa página aí, ó. Que parte é maior? Nós vamos ler o diálogo entre os nossos personagens para questões A, B e C, ok? Então, eu vou ler a lição, acompanhe e vamos lá. Leia e analise a situação a seguir. Carlos e Joyce estudam no 4º ano, porém em turmas diferentes. Eles estão estudando sobre a quantidade de água e de terra na superfície terrestre e as frações. Minha professora disse que as terras representadas pelos continentes e pelas ilhas são apenas 1/4 da superfície terrestre. O restante é água. Não, é muito mais terra. Como assim? Veja, a minha professora disse que as terras representadas pelos continentes e pelas ilhas são 2/8 da superfície.
É isso sim. Ela falou, são 2/8 de terra. Página 83. Aí já tem as atividades, tá? A, B e C para nós respondermos. Quais são os números fracionários que aparecem no diálogo entre Carlos e Joyce? Então, aparecem 2 números fracionários. Carlos disse um número fracionário e a Joyce disse outro. Então, é o que vocês vão registrar aí na letra A. O número que Carlos disse e o número que Joyce disse. Lembrando que o número fracionado tem o numerador separado por um traço, o denominador. Letra B. Qual é a sua opinião sobre a conversa entre Carlos e Joyce em relação aos 2 números fracionários? Aí é uma resposta pessoal. Você pode dizer quem você acha que está falando a verdade, né? Quem está com a razão. Ou pode dizer aí o que você acha entre a conversa 2, né? Qual é a relação entre os 2 números? O 1/4 do Carlos e o 2/8 da Joyce. Tem alguma relação esses 2 números fracionários? Letra C. Vamos representar essas 2 frações nos círculos. Para isso, use uma régua para dividir igualmente os círculos, conforme solicitado a seguir. Então, aí vocês têm os 2 círculos, o da esquerda e o da direita. Vocês vão representar a fração do Carlos no primeiro e a fração da Joyce no segundo. O Carlos disse que é 1/4. A Joyce disse que são 2/8. Então, como que eu vou representar essa fração 1/4 nesse primeiro círculo aí? Vou dividir o círculo e vou pintar quantas partes? Relembrando todos os estudos até aqui, eu sei que eu preciso dividir o círculo em 4 partes e pintar uma parte, porque é 1/4, uma parte, partes iguais, ok? E aí depois no finalzinho você representa o inteiro que está pintado. Representa a fração do Carlos aí embaixo. A mesma coisa na fração da Joyce. Ela disse que são 2/8, então eu preciso dividir esse círculo em 8 partes iguais, lembrando que as frações são divididas em partes iguais. E quantas partes das 8 eu vou pintar? 2, porque são 2/8. E aí você represente também a fração 2/8 aí embaixo. Vocês vão comparar as 2 representações do inteiro, né? Quais são as representações das frações do inteiro? Vocês vão perceber aí se existe relação entre a fração do Carlos e a da Joyce. Como será que ficou? Será que eles estavam falando sobre a mesma quantidade? Então, você vai tentar aí perceber se existe diferença entre 1/4 do Carlos e 2/8 da Joyce. Próxima página. Paulo e André ganharam uma barra de chocolate da avó, semelhante à representada a seguir. Paulo comeu a barra, guardaram o restante para outro dia. E aí vocês vão tentar representar, ter num rascunho ou pequenininho ao lado, para uma coisa, quem comeu mais, quem comeu menos, e quanto que eles guardaram aí. Vocês precisam me explicar nesse espaçozinho em branco que tem aí. Pode ser por meio de desenho, pode ser por meio de escrita. Você pode fazer o desenho aí num rascunho e apenas escrever como você chegou nesse resultado. Quantos pedaços tem essa barra aí? Vamos contar? 3, 6, 9, 12. 12 pedaços tem essa barra, ok? Tá dizendo que Paulo comeu 2/4 e André 2/6. Vocês vão tentar representar para mim, para saber quem é que comeu mais, quem é que comeu menos, quanto é que sobrou, ok? Na 3, na festa de aniversário de Márcia, tinha uma bandeja com copos de suco de laranja para os convidados. Observem aí a bandeja. Quantos copos de suco há na bandeja? Percebemos, né? B. Se for retirado 4/6 da quantidade de copos de suco de laranja da bandeja, é mais ou menos do que retirar 3/4 dessa quantidade? Explique.
Aí, gente, a gente vai precisar pensar qual o caminho seguir para conseguir resolver isso daí. Então, a questão já está nos dando os números. Sabemos que são 12 copos. Aí ele faz esse questionamento. Se nós formos retirar 4/6 da quantidade total dessa bandeja, é mais ou menos do que retirar 3/4 dessa quantidade. Se eu retirar 4/6, é mais ou menos do que 3/4. E aí você vai tentar fazer uma fraçãozinha, dar um rascunho, para você identificar o que é 4/6 dessa quantidade, o que é 3/4 dessa quantidade, para me dizer quanto é que realmente vai ser retirado dessa quantidade. Quantos copos de suco poderão ser retirados, ok? Você pode representar aí com círculo, com barra, da maneira que você achar mais fácil, mais adequada. Então, represente primeiro quanto é 4/6 da quantidade, depois quanto é 3/4 da quantidade, para dizer para mim aí qual que representa mais, se 4/6 ou 3/4 dessa fração de 12 copos. Então, relembrando, vamos retomar. A bandeja tem 12 copos, eu preciso de menos que 3/4. Então, eu vou representar as duas frações, pode ser por meio de desenho, barra, para me dizer, então, quanto é que representa em copos 4/6 e quanto é que representa em copos os 3/4. Qual que representa mais? 4 ou 3/4? Vocês precisam descobrir. E aí, na página 85, tem o jogo É Hora de Comparar. É maior ou menor? Então, esse jogo pode ajudá-los na resolução desses probleminhas que nós estamos fazendo. Sigam as regras do jogo. Aí, na página 85, tem todas as regrinhas. Vocês vão utilizar o acervo lúdico 7, tá? Que é o jogo de quem é maior, quem é o maior. Escolham aí, peça para alguém jogar com vocês, chame alguém da família, para depois de terminado o jogo, vocês registrarem aí os exercícios A, B e C no finalzinho da página. Gente, tem vídeo de estudo complementar, tá? Então, quem puder, assista e qualquer dúvida, entre em contato com a professora no WhatsApp. Tá bom, turminha? Ficamos por aqui e até a próxima aula. Olá, turma! Iniciando a nossa aula de ciências da semana, um recadinho. Ciências, a gente já vai iniciar a apostila do 3º bimestre, tá? Então, a apostila nova, página 102, é o conteúdo que nós vamos trabalhar agora. Então, troca aí a sua apostila, pegue a do 3º bimestre, que é o que nós vamos usar a partir de agora na disciplina de ciências, ok? Vamos lá. Uma primavera para cada lugar. Prestem atenção. Vamos ler juntos. Combine com seus colegas e seu professor para juntos realizar uma caminhada pelas ruas próximas da escola, fazendo as observações a seguir. É claro, gente, que como nós não estamos em aula na escola, essa caminhada não será possível realizarmos juntos. Então, eu deixei lá na postagem a dica para que você faça esse tipo de caminhada aí mesmo no seu quintal ou na calçada de casa, de acordo com o pai e a mãe permitir, tá bom? Então, siga as orientações dessa caminhada, vocês vão verificar todas essas perguntas aí, ó. O sol está visível? Há presença de nuvens? O vento está forte ou fraco? Está calor?
Está frio? Como está a aparência das plantas? Flores, folhas, frutos? A presença de animais? Como as pessoas estão vestidas? Há outros elementos relacionados às condições de tempo? E aí, ao retornar para sua casa, no caso, né, você vai comentar sobre as suas observações com seus familiares e impressões. Então, assim, o que eu achei de tudo isso? Pode ir respondendo aí na frente de cada pergunta. O sol está visível? Você vai responder sim ou não. Há presença de nuvens? Sim ou não. Está ventando? Sim ou não. E assim por diante, ok? E aí, em seguida, vocês vão pegar aí o encarte 8 da apostila e as suas impressões, todas as impressões que você observou, você vai registrar por meio de desenho, ok? Eu pedi na postagem para que vocês me mandem foto dessa atividade, tá? Do encarte 8, então não esqueçam de mandar fotos. Próxima página. Vamos observar então aí, a partir da página 103, as imagens para responder as perguntas. Vamos ler. O pintor Claude Monet observava com muitos detalhes as paisagens por onde passava. Que tal saber quem foi ele? Lugar onde nasceu, Paris, viveu de 1826. Claude Monet registrou em muitas de suas telas lugares em diversas estações do ano. Observe nas duas obras a seguir como ele vivia. Olhem só que legal. A estrada para a fazenda de Saint-Simeon no inverno. Olha lá. Agora, na próxima página, tem uma outra imagem, que é o Jardim do Artista em Giverny, de 1900, gente. E aí tem umas perguntinhas aí embaixo, ó. Vocês vão responder essas perguntas da página 104 no caderno. Então, já peguem lá o caderno. Coloquem a data que vocês estão fazendo essa atividade. Coloquem lá, atividade realizada da página 103 e página 104 da apostila. E aí vocês vão colocar as perguntas e já responder. Exemplo, desculpem aí, gente, as mensagens que estão aparecendo. O que você sente ao olhar para essas obras de arte feitas por Monet? Primeira pergunta, então coloquem lá, número 1, escreva a pergunta e já responda. 2. O que está representado em cada uma das duas obras? Coloquem lá 2 a pergunta e já responda. 3. Quais elementos da linguagem artística, figuras, formas e cores Monet usou em cada obra? Tudo, gente, de acordo com a sua percepção, a sua resposta pessoal. 4. Há alguma semelhança entre as paisagens representadas por Monet e as do lugar onde você vive? Então, vocês vão ter que aí me dizer se há semelhança entre as pinturas e entre a nossa vivência, né? O nosso cotidiano. Existe alguma relação, algo parecido? 5. Qual das imagens representa o inverno no lugar onde Monet viveu? Por quê? E 6. Qual das imagens representa a primavera no lugar onde Monet viveu? Por quê? Então, vocês vão responder de acordo com o que vocês acham e o que vocês conseguiram aí perceber, tá? Página 105. Como na obra A Estrada de Saint-Simeon no inverno, Monet representou a estrada coberta pela neve, pessoas muito agasalhadas, árvores sem folhas. Estas são algumas das características do inverno no lugar onde ele viveu. Já na segunda obra, O Jardim de Flores, no lugar onde Monet viveu, a primavera é especialmente cheia de flores e conhecida como Estação das Flores, pois é nessa estação do ano, assim como a primavera, as outras estações do ano também têm características bem distintas. No inverno, os dias são tão frios que chega a nevar. No verão, os dias são quentes e suas folhas. Entretanto, as estações do ano não têm as mesmas características em todos os lugares do mundo. E no verão? Tem flor também? E aí, gente, no verão tem flor também? O que vocês acham? No Nordeste do Brasil, por exemplo, as estações do ano não são bem definidas. Nessas regiões não existe uma estação específica de flores e muitas plantas florescem no inverno. Então, observem as imagens. Essa primeira é de um ipê roxo
Lindo, né, gente? E depois à direita tem Cipó de São João. E quase não existem diferenças na temperatura de uma estação para a outra. O que torna as estações diferentes nesses lugares é a chuva e a seca. Há uma estação das chuvas e uma estação da seca. Percebam aí a primeira imagem da seca. Olha só, o chão todo rachado, galhos e galhos, porque não tem flor, não tem folhas, não tem nada, não tem verde, né? E a paisagem do verão com céu de tempestade, que dá até medo, né? Já no sul do Brasil, as estações do ano são mais definidas. No inverno, os dias são mais frios, no verão são quentes e durante o outono e a primavera não faz nem muito frio, nem muito calor. Observe esta foto da cidade de Curitiba tirada no inverno. Em Curitiba, por exemplo, a temperatura é muito baixa no inverno e pode ocorrer geada. Você já viu uma geada? Sabe por que ela ocorre? Busque informações em fontes diversas e registre. Então tá aí uma pesquisa para que vocês façam na página 106. Vocês vão pesquisar o que é geada. Pela foto nós já conseguimos perceber um pouquinho, né? E pela palavra também nos dá a entender o que é. Olha só, essa foi numa cidade aqui mesmo do Brasil, em Curitiba, no Paraná. O que é a geada, então? E por que ela acontece? Essa é a pesquisa que você vai fazer e registrar aí nesse espaço da página 106. Lembrando, lá na postagem deixei um vídeo complementar de estudos, então se você tem a internet aí disponível, acesse e assista, que é bem legal para tirar nossas dúvidas. Tá bom, turminha? Até a próxima aula. Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de Geografia da semana. Vou ajustar minha página para que nós possamos... Vamos falar desse assunto que é bastante interessante e que nós falaremos muito nesse bimestre. Calor aqui. Observem essa imagem. Pensem aí nessas perguntinhas que estão sendo feitas na página 128 e tentem responder. O que a imagem representa? O que significa a luz forte que aparece à direita? Por que isso acontece? Vamos ver como isso acontece? Você e seus colegas podem fazer uma experiência bem simples. Aí, gente, o livro dá a ideia de fazer uma experiência com um globo terrestre e uma lanterna. No caso, eu achei que esses materiais seriam difíceis de encontrar. Por isso, lá na postagem eu coloquei um outro tipo de experimento que pode ser feito com um material mais simples, que é a experiência do movimento da rotação e da translação. Então, nós vamos pular essa parte, né? Metade dessa faremos essa experiência. Se você tiver em casa um globo e uma lanterna, você pode fazer. Caso contrário, você utilize a experiência que eu coloquei como modelo lá na postagem, tá? Vocês podem imprimir o molde que foi deixado lá. Vocês vão imprimir, pintar, recortar e representar lá os movimentos de rotação e translação. Certo? A Terra, assim como todos os astros do universo, não está parada. Ela realiza diversos movimentos. Um deles é o movimento de rotação, que ela realiza em torno de um eixo imaginário. Esse movimento, com duração aproximada de 24 horas, faz com que ocorram os dias e as noites, como demonstra a ilustração a seguir. Então, aí na página vocês podem ver que o movimento que está sendo feito em torno da Terra e por meio desse
eixo imaginário, essa linha pontilhada que tem aí. E ela não é reta, ela está inclinada, ok? Observe a inclinação. Esse é o movimento de rotação, tá? O movimento que a Terra faz em volta desse eixo, que dura aí aproximadamente 24 horas. Por isso, nós temos o dia e a noite. Outro movimento é o que a Terra faz em torno do Sol, que é o movimento que nós chamamos de translação. Olha só como é possível representá-lo. A Terra leva em torno de 365 dias para fazer essa volta em torno do Sol, ou seja, ela dá 365 voltas em torno do seu eixo, enquanto dá uma volta em torno do Sol. Então, o tempo que ela leva para dar a volta em seu eixo é de um dia, de 24 horas. Agora, para que ela dê a volta em torno do Sol, é de 365 dias. Esse movimento de translação e a inclinação do eixo terrestre faz com que ocorram as estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Então, tem aí as imagens para que vocês observem e escrevam a que estação se refere cada imagem. Então, é outono, é inverno, é primavera ou é verão? Então, conversem aí com os familiares, com o pai, a mãe, os irmãos, e tentem identificar as semelhanças ou as diferenças, né? Cada característica de cada estação do ano, para vocês perceberem aí a diferença entre uma e outra e o que cada uma tem de mais interessante de ser observado. Aí, gente, nós terminaremos aqui. Tem o experimento do movimento e translação, então imprima lá da postagem só aquela folha do molde para vocês conseguirem representar o movimento de rotação e translação da Terra, ok? Deixei também na postagem o vídeo com o passo a passo de como essa atividade pode ser feita, tá? Então assistam assim que possível e realizem a atividade. Não esqueçam de enviar foto da atividade para mim, ok? Para que eu possa validar a atividade de vocês e dar os pontinhos de realização de conclusão. Tudo bem? Ficamos por aqui, até a próxima aula. Oi, turma! Bem-vindos à nossa aula de História da semana, iniciando também a apostila do terceiro bimestre. E nós vamos falar de um assunto bem interessante, que eu gosto bastante. Nós vamos falar sobre riquezas que constroem os espaços. Olhem só que legal essa imagem. Temos aí no início da página de ilustração de uma menina aí pensando sobre essas formas de trabalho, diversos tipos de profissões, né? E você, o que quer ser? Conte depois por mensagem. Qual é o seu sonho? Quando você crescer, você quer trabalhar com o quê? É uma curiosidade que eu gostaria muito de saber. Então, acompanhem aí comigo a leitura, observando cada imagem. Observem com atenção as imagens abaixo, converse com seus colegas e professor sobre o que cada um percebeu nelas. Em seguida, responda as questões propostas. Aí, no caso, você pode me mandar mensagem no WhatsApp dizendo: gostaria de ser quando crescer. E aí você coloca aí a profissão que você quer trabalhar quando for grande, né? Converse também com familiares, pai, mãe, irmãos, né? Sobre os tipos de profissões. Sejam curiosos, pesquisem a respeito do que cada uma faz, né? Tem aí as imagens, ó. Algumas das profissões que nós temos aí. O que essas pessoas têm em comum, hein, gente? Você vai precisar descrever o que essas pessoas estão fazendo em cada uma das imagens. Isso vocês vão fazer no caderno de história. Então, como eu sempre digo, vai lá no caderno de história, coloca a data que você está fazendo a atividade e coloca lá, atividades de história da página 146, ok? E aí vai responder as 3 perguntinhas, o que essas imagens têm em comum, o que as pessoas, né, das imagens têm em comum. Você vai descrever o que elas estão fazendo em cada uma das imagens. Você pode colocar imagem A, B, C, D, E, E e F, né?
E agora a terceira pergunta, por que as pessoas trabalham? Vocês acham que as pessoas trabalham por quê, hein, gente? Você vai dar a sua resposta pessoal. As pessoas, como os demais seres vivos, têm necessidades que precisam ser satisfeitas. Algumas necessidades são naturais, como de se proteger das intempéries, alimentar-se, entre outras. Número 1. Você sabe como nós, seres humanos, produzimos nosso alimento? Você já parou para pensar como é que nós produzimos o nosso alimento? Responda aí a sua questão. A necessidade acaba gerando outra. As necessidades são, ou seja, as pessoas desenvolvem no decorrer da história outras maneiras de sobreviver e produzir. Por exemplo, o congelamento dos alimentos fez surgir o forno de micro-ondas. 2. Converse com seus colegas e seu professor sobre as necessidades pelas pessoas nos dias de hoje e que não existiam no passado. Por que elas se tornaram tão importantes em nossa vida, de modo que já não podemos viver sem elas? Escreva as conclusões às que vocês chegaram. Aqui vocês chegaram, né? Então, vocês vão pensar aí, conversem aí em casa com os pais, com os familiares, falando um pouquinho aí sobre as necessidades criadas pelas pessoas, que hoje existem, mas que no passado não se tinha. E por que essas criações, né, essas necessidades criadas são tão importantes que a gente já não dê exemplos aí de coisas que a gente não consegue viver sem, mas que antigamente nem existiam. Assim, também temos diversas necessidades, como usar roupas, ter energia elétrica, escolas. Vamos fazer um jogo? Aí, esse jogo, gente, não tem como a gente fazer na sala. Então, você pode aí tentar reunir-se em pequenos grupos, conversar aí sobre os usos que podemos fazer da energia elétrica. Anotem o resultado para ver, né, que grupo se apresentou a maior quantidade de usos para energia elétrica. Muito legal, né? Vocês podem aí anotar no caderno como pesquisa que tipo de usos nós podemos fazer através do uso da energia elétrica. Aí nós temos a imagem de uma torre de transmissão de energia. Agora, gente, respondendo então, terminando de responder às questões 1 e 2, você vai no seu caderno descrever quais são esses usos que nós podemos fazer através da energia elétrica. Você precisa aí fazer uma pequena reflexão e pesquisar antes de registrar, tá? Não esqueçam de identificar a atividade da página 147 de História, né? E coloca como uma pesquisa sua. Eu coloquei na postagem, solicitei que você me envie a foto dessa atividade. Gente, para finalizar a nossa aula da semana, eu quero deixar aqui alguns recadinhos. Todas as vezes que a professora pedir foto no roteiro de estudos, mandem foto. Essa é validar a sua lição. Poxa, o aluno tal me mandou foto. Poxa, eu não recebi foto do aluno tal. Será que ele fez? A professora não tem como saber. Então, ajuda muito quando você manda a foto, formalizando, né, de certa forma, a conclusão da sua atividade. Então, eu espero receber muitas fotos de atividades essa semana. Mandem fotos, mandem as dúvidas, caso existam. Mandem, tá? Mandem. E não esqueçam, no final da semana, na sexta-feira, nós temos um encontro no Meet para um plantão de dúvidas e para correção de atividades da apostila do segundo bimestre, ok? Não esqueçam, nosso encontro marcado, mandei e-mail para todos no Opet Education para que vocês acessem a nossa reunião na sexta-feira, dia 21. Vou aguardá-los com muita ansiedade porque nós poderemos nos ver pela câmera, né? Ao vivo, poderemos conversar um pouquinho. Nosso encontro na sexta-feira às 10h30 da manhã. Espero por vocês. Contem comigo, mandem mensagens, mandem fotos, mandem dúvidas. Estou à disposição. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.